Abre aí a palavra do Senhor em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel 23, versículos 11 e 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Acharam aí? Amém? Tem alguém na misericórdia ainda? Ainda tem uns na misericórdia aí. Pode procurar que tem Samuel, sim. Tem a primeira e a segunda. 2 Samuel 23, versículo 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu diante dos filisteus, mas Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu. Matou os filisteus e o Senhor operou um grande livramento. Amém, meus irmãos? Podem sentar, fiquem à vontade. Como sempre nós falamos, eu peço à igreja que agora, alguns minutinhos, mantenham-se nos seus lugares, para que possamos estar atentos à palavra do Senhor. Vamos evitar levantar, ir ao banheiro, tomar água. Eu creio com certeza que você poderá sim fazê-lo, só se for em extrema necessidade. Hoje estamos aqui mais uma vez em louvor e agradecimento ao Senhor, e aberto à tua palavra e ao poder de Deus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? O nosso Deus é Deus de livramento, é Deus de milagres. Você crê nisso? Ele é Deus que realmente age de modo sobrenatural, é Deus de milagres, é Deus de livramento. Mas pode ser que, de repente, você esteja até dentro questionando: como posso experimentar esse livramento, esse milagre? Como posso, pastor, como é que eu faço para experimentar isso? Eu estou vivendo um momento na minha vida que eu preciso realmente de um milagre, um sobrenatural do Senhor. E pode ser que muitos ainda achem que essa questão do livramento, do milagre, do agir de Deus, venha a ser como uma coisa aleatória, que o Senhor, Ele faz algo aleatório, que Deus faz assim um sorteio no céu. Atenção, porque hoje o contemplado de milagre, é o Reinaldinho. Estamos na frente, meu filho. Hoje o contemplado do milagre é o Reinaldinho. Aí todo mundo, maravilha, e fala assim: Reinaldinho, vai que é sua, meu filho, segura, você foi contemplado, maravilha. Agora vamos nós esperarmos o próximo sorteio, o próximo, quem vai ser contemplado. Então hoje, em nome de Jesus, nós queremos entender um princípio de Deus para as nossas vidas, e ver que o agir do Senhor, o mover do Senhor nas nossas vidas, depende de um posicionamento nosso. Amém, meus irmãos? Cutuca o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: depende de um posicionamento seu. E nós vamos entender esse princípio de Deus. Essa palavra que eu li aqui, falando de Samá, filho de Agé, fazia parte dos valentes de Davi, daqueles que estiveram com Davi, lá na caverna de Adulão. E dentre os grandes valentes de Davi, 3 se destacaram pelo grande mover de fé e um agir de Deus. Então aqui no capítulo 23, se você voltar um pouquinho, nós vemos no versículo 8, falando de Japezão, também, ou então em outras traduções, Josebe-Bassebete, ou Japezão, que com a sua lança matou 800. Vemos também um pouquinho mais para frente, e dizendo que foi um grande livramento do Senhor. Um pouquinho mais para frente vemos Eleazar, filho de Dodô, que lutou e guerreou para defender também o seu povo contra os filisteus, e lutou tanto que a sua mão ficou presa à espada, ele não conseguia nem abrir as mãos para soltar a espada. E por último vemos a questão de Samá. Samá esteve ali para defender um campo de lentilhas. E quando nós falamos de campo de lentilha,
Nós vemos que alguém plantou aquele campo, alguém trabalhou naquele campo. Então nós vemos claramente nessa palavra que Samar não era o dono do campo de lentilhas. Então alguém plantou, alguém foi lá, preparou o terreno, adubou, semeou, e a hora que estava prestes a colher, veio o inimigo. E esse homem de Deus, esse valente de Davi, e ele veio ali, olhou tudo aquilo e falou: não, aceito. E aqui tem um ponto que nós vamos hoje entender. Aqui no finalzinho do versículo 11 diz assim: o povo fugiu diante dos filisteus. Fala assim comigo: o povo fugiu diante dos filisteus. E nós vemos que Samar ficou ali. No versículo 12 está dizendo muito bem claro que ele ficou ali. Ele ficou e não está aqui, friso meu. Seria a mesma coisa que ele dizer: olha, eu estou aqui e vocês só vão entrar a hora que me derrotar, só passando por cima de mim. E nós vemos um grande livramento do Senhor. E esse é o ponto que nós queremos estar meditando hoje. Eu quero estar meditando com os irmãos. Os que fogem nunca verão o agir de Deus. Amém, meus irmãos? Os que fogem nunca verão o agir de Deus. E os que lutam experimentam o agir de Deus. E esse é o ponto que nós queremos estar hoje tomando posse. O Senhor está levantando aqui uma geração e um povo que luta e que não foge. Amém, meus irmãos? Aqueles que fogem nunca vão ver o agir de Deus. Aqueles que fogem nunca vão experimentar um sobrenatural do Senhor. E os que lutam, esses sim, vão experimentar um sobrenatural de Deus. E o nosso Deus é Deus que move no sobrenatural. Se você for ver, assim como Japezão, assim como Eleazar, e da mesma maneira aqui essa questão de Samar. Impossível um homem sozinho defender um campo de lentilhas contra um exército de filisteus. Humanamente falando é impossível. Humanamente falando não tem como você sozinho defender um campo de lentilhas contra um exército. Enquanto você luta aqui, tem outros que vão entrar por lá e pronto. E eles estavam atrás do alimento, eles estavam atrás do sustento deles também. Então, nós vemos aqui um sobrenatural de Deus. E hoje, nós vamos entender um princípio de Deus. Então, Deus não faz sorteio. Deus não vai derramar da sua bênção e do seu sobrenatural de maneira aleatória ou por sorteios. Ele vai agir diante do nosso posicionamento. Amém, meus irmãos? Deus vai agir diante daquilo que nós fizermos. E é isso que eu quero trazer à igreja essa noite, e nós vamos juntos entender esse princípio e essa palavra de Deus para as nossas vidas. Então nós vamos hoje tomar posse, nós vamos fazer. É claro que muitas vezes nós temos momentos em que a dificuldade, aquilo que enfrentamos, faz-nos agir, pensar, e faz-nos muitas vezes chegar ali ao ponto do equilíbrio de: será que luto ou será que desisto? Será que realmente eu enfrento ou eu deixo? Nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós somos corpo, alma e espírito, amém, meus irmãos? E nós temos sentimentos e temos a nossa alma, e Deus sabe muito bem disso. E mesmo esses homens de Deus também passam por isso. Quer ver rapidinho comigo? Vamos lá no Salmo 55. Um grande homem de Deus, um homem que sempre lutou, teve grandes êxitos e vitórias. Um homem conhecido nosso em toda a história, Davi, escreveu vários salmos, um deles o Salmo 55. E quero pegar com os irmãos para a gente estar entendendo esse princípio de Deus para as nossas vidas. Porque hoje, em nome de Jesus, nós vamos entender um princípio de que nós vamos lutar e o Senhor irá nos ajudar para a vitória. Amém? Quem lutou foi Samar, quem deu a vitória foi o Senhor. Amém, meus irmãos? Porém, teve um posicionamento de Samar. Mas Deus também entende as nossas condições como ser humano. Olha só esse momento, esse salmo aqui de Davi. Salmo 55. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Não te escondas
da minha súplica, atende-me e ouve-me. Estou agitado e ando perplexo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade, e com furor me hostilizam. O meu coração está angustiado dentro de mim, os terrores da morte me sobrevêm. O temor e o tremor me apertaram, o horror me cobriu, e eu disse: quem me dera asas como da pomba, voaria para estar em descanso, fugiria para longe e pernotaria no deserto. Amém, meus irmãos? Eu sei que muitas vezes, em determinadas situações, a gente age como Davi. Davi estava falando com Deus aqui, abrindo o seu coração, e nós vemos que ele, que foi também um grande homem de Deus, um grande guerreiro, um grande vitorioso, em várias situações, nesse momento ele fala com Deus, escreve esse salmo, mostrando aquilo que estava no seu coração. E muitas vezes nós agimos dessa maneira: ai Senhor, está difícil demais. Deus, poxa vida, me dá asa para eu fugir para o deserto. Eu quero dormir lá, quero ficar lá. Quem já passou por isso? Tem gente aí querendo comprar Red Bull, me dá asas. Mas o mesmo Davi, mais abaixo, depois você lê, continua lendo esse salmo, ele se levanta e entende que o princípio de Deus está com ele, de que Deus vai agir de maneira sobrenatural quando eu fizer a minha parte. Então, o agir sobrenatural de Deus depende da minha atitude, depende do meu agir. Amém, meus irmãos? E o Senhor está falando conosco. Ele aguarda e espera. Ele não quer que a gente venha fugir das nossas lutas, porque Ele está ansioso em nos dar vitória. Amém? Não adianta você ficar declarando: o Senhor é a minha vitória. Não adianta você dizer: olha, o meu Deus é o Deus que me dá vitória. Não há como você vencer se você não participar. Assim como Paulo falou, um atleta, ele é coroado depois que ele participa da competição. Não tem como você querer ser campeão de futebol se não jogar futebol. Não tem como você querer ser um campeão de natação se nunca entrar numa piscina. Tem, gente. E o Senhor está falando: darei vitória. Bom, quem quer vitória aí? Então se prepare para a batalha. Não tem como termos vitória sem enfrentarmos a batalha. E o Senhor hoje vai nos mostrar que não é questão de palavras positivas, ou de bater no peito: eu vou fazer. É questão de entendermos o princípio de Deus para as nossas vidas. E tem várias palavras que Ele vai nos alertando com relação a isso. Vai comigo rapidinho no livro de Apocalipse, vamos lá no final, para a gente entender. Deus sempre nos alerta, Ele fala: olha, eu quero que você defenda, eu quero que você cuide, eu quero que você faça a sua parte, não perca aquilo que é seu. Deus sempre vai nos falando, e se Ele alerta, se Ele fala, é porque realmente o inimigo está aí. Como nós vemos em João 10:10, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Meus irmãos, nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. Você pode ser o homem e a mulher mais mansa desse mundo, e realmente diante do natural, o que o Senhor espera de nós é isso, que venhamos a ser mansos. Porém, eu quero dizer o seguinte: no espiritual, nós estamos em guerra. Esqueça, meu irmão, não tem como você aceitar Jesus, caminhar para a vida eterna, e você achar que o inimigo não vai tentar impedi-lo, não vai tentar roubar as suas lentilhas, não vai tentar agir contra a sua vida. Amém, meus irmãos? Por isso, no livro de Efésios, no capítulo 6, nos diz que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Amém, meus irmãos? Então estamos em guerra. Você pode sim, e espero e aguardo que toda a igreja e todos nós, no natural, a gente venha a ser mansos. Não precisa lutar com o outro, brigar com as pessoas que estão ao seu lado, fisicamente. Porém, entenda que nós estamos em batalha. E por isso nós precisamos entender esse princípio de Deus, para não sermos derrotados e sim vitoriosos. Então olha os alertas de Deus. Capítulo 2, rapidinho, só para a gente ver os alertas. Capítulo 2 de Apocalipse.
Vamos pegar aqui. Amém? Acharam aí? Versículo 25. O que tendes, retenho, até que eu venha. Amém? O Senhor está falando, através de João na ilha de Patmos, aquilo que você tem, retenha, até que eu venha. Quem venha? Então, obviamente, o Senhor está falando de algo espiritual. Amém, meus irmãos? Vamos colocar aqui no nosso contexto de hoje, na leitura que fizemos hoje. Olha, o campo de lentilha é teu, retém, cuida, até que eu volte. Mais um pouquinho à frente, pula aí, capítulo 3 agora, versículo 11, olha só que interessante. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, meus irmãos? O galardão, a coroa. Aqui outro alerta. Então nós vemos vários alertas de Deus. Nós vemos várias vezes o Senhor nos alertando. Olha, cuida, retém, não largue, não perca. Amém, meus irmãos? E tem muita gente olhando o inimigo. Os filisteus estão vindo. Olha a perna para que te quero. Eu vou fugir. Larga o campo de lentilha, larga o galardão, larga aquilo que Deus tem para mim. Olha, eu preciso fugir. O inimigo é grande, ele vem ali roncando. E olha que o negócio é grande. Meu irmão, eu quero dizer para vocês, o problema pode ser o maior que possa imaginar na sua vida. Quando nós entendemos o princípio de Deus, Ele nos dará a vitória. Amém, meus irmãos? Humanamente falando, era impossível Samar sozinho defender e matar todos os filisteus e não deixar que tomasse aquele campo de lentilha. E a palavra é muito clara. Nós vemos naquele trecho que nós lemos, Samar ficou, Deus deu o livramento. Amém, meus irmãos? E eu quero que você entenda, vai diante do teu problema, da tua luta, daquilo que você está enfrentando. Vai, meu irmão, no princípio que nós vamos aprender hoje, porque você vai, Deus te livra. Amém, meus irmãos? É diferente de eu vou, eu luto. Aí, meu irmão, você vai voltar derrotado. Porque não sou eu vou, diante de um princípio de Deus que nós vamos aprender hoje. E Deus me livra. Eu quero pegar um outro exemplo para vocês, para a gente estar linkando tudo isso, e esse princípio de Deus está sobre as nossas vidas. Vai comigo rapidinho, vamos voltar novamente. Eu quero que você abra aí 2 Crônicas, capítulo 12. Deus sempre colocou para nós essa questão de cuidar, de defender. Amém, meus irmãos? Sempre Ele fez isso. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, nós vemos quando o Senhor preparou tudo, terminou a obra da criação, Ele virou para Adão e disse: Adão, você vai lavrar e cuidar. Amém, meus irmãos? Cuidar do quê? Se eles estavam no paraíso. Cuidar do quê? Se não havia nada de errado. É que o Senhor já sabia que o inimigo viria tentar roubar aquilo que era bênção. Cuidar do quê? Adão não tinha nem sogra ainda. Quer dizer, nunca teve sogra. Adão, olha, duas coisas que ele nunca teve: sogra e umbigo. Fica aí para você pensar, depois você vai entender. Amém, meus irmãos? Mas o Senhor foi muito bem claro com ele. Falou: olha, por quê? De onde? Cuidar do quê? Porque ele sabia que o inimigo, ele viria contra. Então essa questão de guardar, essa questão de lutar. Meu irmão, a bênção que é a sua, meu filho, presta atenção. Você vai lutar, você vai se posicionar e vai vencer. Amém, meus irmãos? Porque assim o Senhor faz, quando nós fazemos a nossa parte da maneira como Ele tem. Vamos lá, 2 Crônicas. Eu quero pegar aqui uma passagem que é muito interessante para nós. Tá certo? 2 Crônicas, capítulo 12. Achou aí? Amém? Nós vamos ler aqui essa passagem falando de Roboão. Roboão, o terceiro, na linhagem de Davi. Davi, depois, vem o segundo rei. Quem é? Filho de Davi. Que reinou? Salomão. E agora Roboão. Então nós vemos aqui uma passagem muito interessante que eu quero estar compartilhando com os irmãos, para entendermos esse princípio de Deus nas nossas vidas, de lutar e não desistir da bênção que Deus tem para nós. Capítulo 12. Havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel.
Pelo que, no ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham sido infiéis ao Senhor. Meus irmãos, 5 anos de mandato. Ele assume o reino do seu pai Salomão. Davi foi um grande conquistador, guerreiro. Salomão, como diz a palavra, não precisou nem lutar por nada. Simplesmente estabeleceu o seu reino. Teve um reino mais de paz. Agora passa o reinado ao seu filho Roboão. Com 5 anos, somente 5 anos no trono, ele já fez o que não agradava ao Senhor. Ele se afastou das leis do Senhor. E como rei, obviamente, afastou ele, todo Israel também afastou. E ali levanta um inimigo. Olha só que interessante. Fala assim comigo, inimigo. Então Sisaque, um faraó, ele vai, observa e vê que agora, aquele grande reino que a mão de Deus esteve através de Salomão, agora está frágil. E vem Sisaque agora contra o reino de Israel nesse período de Roboão. Vamos um pouquinho mais na frente. Agora vamos ao versículo 9, que eu quero que você entenda. Subiu Sisaque ao rei do Egito contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo, inclusive escudos de ouro que Salomão fizera. Presta atenção, vou fazer aqui um parêntese. A palavra é rica em detalhes. Acho que vocês nunca ouviram eu falar, mas eu vou falar mais uma vez. Eu amo os detalhes da palavra, né? O pessoal já virou até, né, jargão aí, mas eu amo os detalhes da palavra. Gente, o que está na palavra, abra olhos, como diz, né, o nosso amigo Pero Vaz de Caminha. Olha só, veja bem, parece até uma redundância na palavra. Bom, se falou que invadiu e levou tudo, pronto, já tudo é tudo, amém, meus irmãos? Porém, ainda faz uma ressalva, e esse ponto é importante para nós. Ele fala, levou tudo, e ainda vai de redundância, tá? Levou o que mais? Inclusive os escudos de ouro que Salomão fizeram. O que é escudo, meu irmão? Escudo serve para quê? Agora nós vamos começar a entender o princípio de Deus, porque se nós não nos posicionarmos segundo o princípio de Deus, nós não vamos ter êxito para a vitória. Escudo é proteção. No livro de Efésios fala da armadura do cristão, amém, meus irmãos? Aquele negócio que não é para você decorar, nem colocar pregado na geladeira, ou achar que se você colocar no painel do carro, você estará, né, protegido. É para assim, ler, tomar posse daquilo que tem. E uma das peças que vem para proteção de todo aquele que confessa o Senhor, uma delas é o escudo. Inclusive ali ele faz uma comparação, escudo da... Alô? Planeta Terra chamando? No livro de Efésios, faz de conta que eu não falei. Livro de Efésios, no capítulo 6, ele faz uma comparação do escudo e chama o escudo da... Ah, agora melhorou. Meio fraquinho, mas tá bom. Fala, fé! Ah, agora está melhorando. Então vocês estão entendendo, meus irmãos? Presta atenção nos detalhes. Quando Deus mostrou para Salomão e pediu para que ele fizesse escudo de ouro, o ouro no templo simboliza a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Eu não vou entrar em detalhe aqui, é um outro estudo para outro dia. Nós temos vários metais que Deus pediu para fazer. Existe ouro, existe prata, existe bronze, e cada um tem o seu significado. E o ouro simboliza a glória de Deus. E ali ele está falando, Deus falou com Salomão, pai de Roboão, e fala, olha, façam para os soldados do templo escudos de ouro, porque aqui eu mostrarei a minha glória, amém, meus irmãos? Simbolizando a fé, a defesa. Vamos continuar. Assim fez o rei Roboão, em lugar deles escudos de bronze, e os entregou aos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Sempre que o rei ia ao Senhor, os guardas iam com ele, levando os escudos, e depois tornavam a pôr na câmara da guarda. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui nessa passagem entender um princípio de Deus para as nossas vidas. O Senhor não quer que a gente venha fugir da nossa luta. Amém, meus irmãos? E a questão de fugir não quer dizer exatamente você sair fora, como pode acontecer, como fizeram aqueles no campo de lentilha.
Às vezes a nossa fuga está em disfarçar. Roboão, meus irmãos, ele não lutou pelos escudos. Roboão, ele não teve a mínima, aqui na palavra não diz nada, não relata nada, de que a hora que Sisaque chegou, Roboão armou, pegou todos os soldados e falou: aqui não, meu filho, aqui você não entra, olha, nós estamos aqui e vamos defender. Roboão não fez aquilo que Deus esperava que fizesse, e o pior, deixou que levasse. E outro detalhe, não se preocupou em ir atrás. Amém, meus irmãos? E essa é mais uma palavra de Deus para nós nessa noite. Meus irmãos, primeira coisa, Deus quer que a gente venha lutar, e o nosso posicionamento nos dará vitória. Amém, igreja? E o Senhor também fala conosco nessa noite: se por acaso você perdeu, vá atrás e reconquiste o que é seu. Na bênção. Ele não se preocupou em defender, ele ficou com medo. Ele olhou para o exército de Sisaque, e eu imagino, friso meu, tá? Que ele deve ter entrado nas câmaras do rei e ficou lá tremendo na base. E depois só foi ver o estrago. O que aconteceu? Já foram embora? Já. O que aconteceu? Fizeram um limpa no templo, levaram tudo, até os escudos. Até os escudos? Ao invés de ir atrás, meu irmão, fez escudo de bronze. Você já viu o que é bronze? Pega bronze, bem polido, fica parecendo ouro. Se você pegar bronze, meu irmão, bronze puro, e poli-lo muito bem polido, para quem está de longe e para quem não tem muito conhecimento, tem plena certeza que é ouro. E o que ele fez foi o seguinte: ele primeiro não defendeu, primeiro não se posicionou, não confiou no Senhor, não confiou naquele que poderia agir em seu lugar e dar livramento, como fez com grandes homens e mulheres de Deus. Amém, igreja? E depois de perder, ele também não foi atrás, ele foi tampar o sol com a peneira. Não faz escudo de bronze. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, presta atenção nos detalhes da palavra. Cada vez que o rei saía, os guardas pegavam os escudos e iam acompanhando o rei como proteção do rei. A hora que eles iam embora, eles corriam guardar o escudo. Por que faziam isso? Porque o ouro é material estável. Ouro não oxida. Ouro não enferruja. Amém, meus irmãos? Você tendo um escudo de ouro, uma vez só que você poliu, nunca mais na vida você precisa polir. Agora bronze, cada vez que você sai, pega um ventinho meio úmido, ele já vai mudando de cor, ele vai ficando meio esverdeado. Quem tem ou já viu por aí uma moeda nossa em circulação, aquela que tem um valor muito bom, 5 centavos. Você já viu? Amém? Tá? Dá uma olhada na sua moedinha de 5 centavos. Olha a cor que ela está. Se você chegar em casa, pegar um caol e polir, não tem mais. Pegar um polidor aí, se você polir, meu irmão, você pode até vendê-la por alguém aí e falar assim: você quer uma moeda de ouro de 5 centavos? Agora, dá uma olhada nessa moeda. E quanto mais tempo ela passa de mão em mão, mais feia ela vai ficando, ela vai oxidando, ela vai ficando, ela vai criando um negócio meio esverdeado por cima. Por quê? Porque o bronze é assim, meu irmão. Então o que ele fez? Ele não lutou para defender, ele não lutou para reconquistar. Amém, meus irmãos? Ele simplesmente criou situações paliativas. E eu quero dizer o seguinte: hoje, o nosso Deus, Ele não quer que você crie situações paliativas para a sua vida, para aquilo que você tem. Tem muita gente aqui na igreja, tem muita gente que é cristão, que está no caminho do Senhor, que ao invés de, se caso perdeu a bênção que era sua, ao invés de ir atrás e retomar, está criando situações paliativas. Está com escudos de bronze, polindo e tendo um trabalhão, e tendo que esconder na hora da chuva, para mostrar para os outros que ainda tem a defesa de Deus. Para com isso, meu irmão. Nós não precisamos disso. O que o Senhor espera de nós: primeiro, posicionamento para defender o que é seu.
Amém? Segundo, se perdeu, vá à luta e pegue de volta o que é seu. Amém, meus irmãos? Quer ver a diferença? Olha só, o bisavô de Jeroboão, Davi. Volta um pouquinho na sua Bíblia, só para a gente entender os princípios de Deus. Vamos agora em 1 Samuel, só para a gente entender. Então veja bem o que ele fez, o que Jeroboão fez. Ao invés de defender, não defendeu, deixou que roubasse. A Bíblia não relata que ele não se manifestou para tentar defender. Ele olhou o inimigo, ele olhou a situação, ele olhou como muitas vezes hoje, às vezes a gente olha a situação em que eu estou passando e você simplesmente retrocede, você foge, e o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Amém, meus irmãos? O Senhor também não quer que a gente venha fugir da bênção que nós temos. E se o inimigo roubar, também não vou atrás, vou inventar algo. Tem muita gente que às vezes está dentro da igreja, ali, agindo, meu irmão, de, subterfúgios, para mostrar que está bem, sendo que não está bem. E Deus está falando, vai atrás, corra atrás, pegue o que é seu. Não defendeu? Perdeu. Perdeu? Vai atrás. Amém, meus irmãos? Olha a diferença do seu avô. Pega aí 1 Samuel. Vamos pegar aqui no capítulo 30. Amém, meus irmãos? Capítulo 30 de 1 Samuel. Para a gente entender o princípio de Deus para as nossas vidas nessa noite. Fala assim, eu terei vitória. Amém, meus irmãos? Se você quer vitória, vai ter luta. Não tem como. Mas não se assuste com a luta. Porque nós vamos aprender a nos posicionar e Deus vai agir por nós. Agora, olha a diferença caso você tenha perdido já algo. Se você já perdeu alguma bênção que Deus tinha para você, meu irmão. Olha a diferença entre Davi e o seu neto Roboão. Capítulo 30 de 1 Samuel. Chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziglague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul de Ziglague, e tinham ferido Ziglague, e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres, e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente levaram consigo, e foram a seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Ponto. Vamos parar um pouquinho aqui, para a gente entender. Eu sei que você já leu, você já estudou, você sabe essa passagem. Davi, ele vai ajudar os filisteus. Como ele estava fugindo de Saul, ele resolve ajudar os filisteus em algumas batalhas. Gente, os filisteus, os inimigos de Israel. E ele pensou e falou, até em certo ponto, correto? Saul estava no calcanhar dele. Ele falou, bom, se eu for para o lado dos filisteus, ele não vai lá. E realmente isso aconteceu. Só que ele não consultou a Deus, ele não perguntou para o Senhor, e ele foi lá para com os filisteus ajudar em algumas batalhas. Quando ele volta, a cidade que ele estava, com os seus valentes, a cidade em que eles estavam, é invadida pelos amalequitas. E os amalequitas invadem, queimam tudo, botam fogo em tudo, e levam cativo as mulheres, as crianças, levam cativo todos. Graças a Deus, não matou ninguém, mas levou cativo. Ou seja, primeiro princípio de Deus. Ele ficou preocupado em fazer algo para estar também aparecendo como grande Davi, guerreiro, e não cuidou da sua própria casa. Ele queria poder, ele queria ali mostrar, até para Saul, que ele estava guerreando e ainda sendo vencedor nas batalhas. Deixou um lado e o inimigo veio e roubou. A hora que eles chegaram, que viram tudo isso, a palavra diz, aqui nós vemos a questão do nosso lado, da nossa alma, das nossas emoções. Choraram até não aguentar chorar mais. Por quê? Porque de repente tinham perdido tudo, tinham perdido as mulheres, tinham perdido tudo, tinham levado cativo todos. Eu imagino que Davi deve ter chorado muito, porque ele deve ter perguntado, levou as minhas mulheres? Ele tinha 2 nessa época.
Levou minhas mulheres? Levou. Mas levou elas? Levou. E levou com o cartão de crédito? Levou. Ai! Se tivesse deixado o cartão de crédito, falava, tá, de bom tamanho, depois uma hora a gente vai atrás. Brincadeira. Senão hoje na saída, eu serei apanhado ali. Mas ele ficou preocupado, obviamente a situação, tudo que estava acontecendo. Então chorou até não aguentar mais. Agora olha o seguinte, olha a diferença do seu filho Roboão. Então o que aconteceu? Ele negligenciou a defesa da sua casa. Ele negligenciou. Ele perdeu. Assim como o Roboão negligenciou e também perdeu. Agora, olha a diferença daqui para frente. Continuando, versículo 5. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativa. Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, e a alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos, das suas filhas, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Fala assim, o meu Deus é a minha força. Olha a diferença de Roboão, com a diferença do seu avô Davi. Ele chorou, ele perdeu. Ele perdeu. Assim como Davi, assim como Roboão, os dois perderam, os dois negligenciaram. Então estou falando aqui, não de direta, mas de conquistar aquilo que foi perdido. Enquanto um se fortaleceu no Senhor, outro tentou inventar coisas para mostrar que estava bem diante de Deus. Há diferença entre se fortalecer no Senhor e mostrar para os outros. Você, eu e todos nós que estamos aqui, você não tem que mostrar nada para ninguém, meu irmão. Você tem que se fortalecer no... E tem muita gente preocupado, assim como Roboão, em fazer escudo de bronze para mostrar que está bem com Deus. Mostrar para quem? Porque Deus já sabe que você não está bem. Deus já sabe que você negligenciou e perdeu. Deus já sabe que você não foi atrás para retomar o que é seu. Mostrar para quem? Para os outros. Roboão ficou preocupado em mostrar para os outros. Davi chorou e teve o consolo do Senhor e Deus o fortaleceu. E olha só, continuando aqui. Versículo 7. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, trazei-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. E consultou Davi ao Senhor. Perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? Olha só. Ele fez, presta atenção nos detalhes da palavra. Ele fez duas perguntas ao Senhor. Meus irmãos, quando ele chegou, quando Davi e os seus valentes chegaram em Ziclague, já fazia 3 dias que tinha sido invadidos, roubados e levados cativos todo o povo. 3 dias, meu irmão, 3 dias de caminhada. Choraram. Davi foi fortalecido pelo Senhor. E no ser fortalecido pelo Senhor, ele consultou ao Senhor. Pegou a estola sacerdotal e consultou ao Senhor. E ele fez 2 perguntas, ele nem esperou Deus responder. Ele já fez uma e já fez outra em seguida. Primeiro, posso ir atrás? Segundo, vou alcançá-los? Amém, meus irmãos? Ele já fez 2 perguntas já na lata. Senhor, posso ir atrás? Senhor, será que eu vou alcançar? É 3 dias. É 3 dias. 3 dias, meu irmão. Dá muito tempo de caminhada. Amém? E olha, ele fez 2 perguntas. Deus deu 3 respostas. Presta atenção nos detalhes. Vamos continuar aqui. E consultou Davi ao Senhor, pergunta, perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-a, de certo alcançarás, e tudo libertarás. Amém, meus irmãos? Cutuca o seu irmão, está ao seu lado, fala assim para ele, se você perdeu, vá atrás, reconquiste. Amém, meus irmãos? Estão vendo a diferença do vô e com o neto?
Não adianta você disfarçar, meu irmão. Não adianta fazer escudo de bronze. Não adianta você inventar historinhas. Meu irmão, com Deus você não vai enganar. Você pode enganar o povo. Você pode dar uma de crentão. Você pode falar o crentez perfeito. Meus irmãos, não é isso que Deus está esperando, não. Ele está esperando que você se humilhe, que você reconheça que depende dEle, que você chegue na presença dEle e fale: ó Senhor, vou na sua palavra, vou debaixo da tua promessa. Amém, meus irmãos? E há muita promessa de Deus para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Há muita palavra e promessa de Deus para as nossas vidas. Então, se negligenciamos, se erramos lá atrás em alguma coisa, e demos oportunidade para o inimigo roubar aquilo que é nosso, não faça como Roboão, faça como Davi. Vai atrás. Eu sei que tem gente que, se fosse no lugar de Davi, falar assim: ah, levou as mulheres? Ah, que bom, que maravilha. Não, meu irmão, conquiste o que é teu, vai atrás, toma posse da bênção, entre em comunhão com o Senhor, entenda o princípio de Deus para as nossas vidas. E o princípio de Deus para a vitória na batalha ou reconquista do que eu já perdi é aquele famoso escudo, a fé. Amém, meus irmãos? Esse é o ponto-chave de Deus para nós. Amém? É esse o ponto que Deus espera de cada um de nós. Livro de Mateus, rapidinho. Vamos lá comigo, lembrei de uma passagem aqui. Vamos pegar. Livro de Mateus. Capítulo 15 do livro de Mateus. Acharam aí? Evangelho de Mateus. Olha que interessante. Essa mulher, não tem nem o nome dela, nem no livro de Mateus, nem no Evangelho de Marcos, nem do de Mateus, nem do de Marcos. Porém, uma mulher que ficou marcada com aquilo que nós vamos ter que fazer daqui para frente. Partindo Jesus dali, acharam? Mateus 15, versículo 21, perdão. Versículo 21, acharam aí? Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondeu: não é bom negar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse-lhe ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua, seja feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Meus irmãos, 3 vezes. Presta atenção, meu irmão. Eu não vou, qualquer dia a gente entra em mais detalhes a respeito dessa palavra. É que Jesus ainda não tinha feito o sacrifício para que a graça dele e o mover dele estivesse, sobre todos os povos. Ele estava ali ainda debaixo da aliança de Abraão para com aquele povo. E ele estava ali agindo, mas aquela mulher, ela foi insistente. Ela lutou por aquilo que é dela. Amém, meus irmãos? Fala assim: lutar por o que é meu. A hora que ela disse, mesmo sendo estrangeira, ela disse: oh, eu sei, ó Senhor, filho de Davi. Ela já reconheceu que ele era o Messias. E ela continuou a falar, ela não desistiu, ela foi atrás. Meu irmão, 3 vezes, olha, foi comparada com um cachorro. Eu queria ver se fosse eu e você, se fôssemos nós que estivéssemos lá. Chegasse lá: quem que é esse? É brasileiro. Ai, Senhor, me ajuda. Não, primeiro Israel. Aí eu queria ver, já na primeira você ia embora. Perdendo meu tempo. Gastei um dinheirão de passagem até Israel. Avião para ir e voltar. Para pedir, para clamar para ele, falaram que ele resolveria o problema. Não, ela continuou persistente. E ela tocou no ponto principal. A hora que ele falou: eu não posso negar o pão que dou, né, aos meus filhos.
né? Ele comparando, depois de ter comparado com o cachorro, ela falou: olha, os cachorrinhos da comem das migalhas. Ela falou: olha, o povo de Israel, a quem o Senhor veio, que está fazendo, que está agindo, nem eles estão tendo noção, está caindo fora, e o que eles estão perdendo, para mim já serve. E aqui está o ponto principal, meu irmão, a vitória é nossa, quando nós agimos com fé. Amém, meus irmãos? E eu quero dizer o seguinte: agir com fé não é agir com a própria força. Agir com fé é entendendo que é o Senhor quem vai lutar por nós. Amém, meus irmãos? Agir com fé é entender que o problema pode ser grande, mas que tem um Deus que vai estar junto com você. Agir com fé é como fez Davi, quando chegou diante daquele filisteu, diante daquela situação naquele campo, naquele vale, e falou: quem é esse incircunciso para fazer e falar o que está falando a respeito do exército do Deus vivo? Amém, meus irmãos? Aquela pedra foi naquela testa, por quê? Porque ele realmente entendeu que Deus comprou a causa e estava junto com ele. Amém, meus irmãos? E muitos homens e mulheres de Deus, assim como Samar, assim como Eleazar, assim como Japezão, e todos aqueles valentes de Davi, venceram, e tantos outros mais vencem, e nós venceremos, quando nós entendemos o princípio de Deus, que eu vou sim, eu vou, e Deus vai pelejar por mim. Amém, meus irmãos? Esse é o princípio. Não fuja, não retroceda, e se por acaso negligenciou e perdeu, vamos atrás. Davi chorou? Chorou. Quando a gente erra, eu não sei se já aconteceu com você, quando a gente dá uns erros de caminhada, Davi fez isso, e é bom que a Bíblia mostra, né, tudo aquilo que eles fizeram de bom, e mostra também os erros. É interessantíssimo isso, é muito bom a Bíblia por causa disso. Então, assim como Davi errou, eu tenho a impressão, se você nunca errou, um dia você vai dar uma errada, e a hora que você dá aquela errada, você fala assim: perdi a benção. Não desista, meu filho. Davi chorou, chorou. E quando a gente perde, quando realmente as coisas acontecem de maneira diferente do que aquilo que Deus tinha pra gente, chore mesmo, meu filho, chore, chore até não aguentar mais. Mas depois, levanta a cabeça, fala com Deus, e vai reconquistar aquilo que perdeu. Amém, igreja? Você crê nisso? Fala assim: a vitória é minha, em nome de Jesus. Fica em pé, vitorioso. Vamos ver se você está vitorioso mesmo. Amém. Tem gente que até para levantar, né, fica meio difícil. Meu filho, levanta. Nós teremos vitória. Nós vamos agir, mesmo em pé. Agora que você acordou, pega comigo Provérbios 24, vamos lá, rapidão. Lá no meio da Bíblia tem Salmos, depois de Salmos vamos para Provérbios. Provérbios, capítulo 24, acordou aí, meu filho? Fala assim: a vitória é minha, em nome de Jesus. Amém? Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrar fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Não mostre fraco, porque o Senhor é a tua fortaleza. Amém? Põe a sua Bíblia agora na cadeira, porque nós vamos tomar posse desta palavra. O Senhor é quem deu o livramento a Samar. O mesmo Deus nos dará livramento. Amém, meus irmãos? O mesmo Deus que capacitou Davi a alcançar, trazer de volta e ter vitória, é o mesmo Deus para aqueles que perderam a bênção reconquistar aquilo que é. Tem muitos aí desistindo. Tem muitos aí pendurando a chuteira. Tem muitos aqui que erraram, perderam e estão aí naquela casa do desânimo. Meu irmão, se for preciso chorar, chore. Mas entenda que o Senhor
vai te fortalecer se você chegar a Ele, como Davi fez. Não adianta disfarçar. Você pode às vezes com o escudo de bronze enganar muita gente, mas o Senhor está falando: eu tenho para você escudo de ouro, não de bronze. Volte-se para o Senhor, que Ele voltará para você. Chegue-se ao Senhor, que Ele te dará a vitória. Procure o Senhor, que você irá reconquistar o que talvez tenha perdido. Você crê nisso? Se você crê, incline a sua cabeça nesse momento e vamos falar com Deus. Vamos clamar a esse Deus que está ansioso em nos auxiliar, está ansioso em nos dar vitória, está ansioso em nos capacitar e nos dar êxito, assim como fez com Samar, pois o Senhor operou um grande livramento. Em nome de Jesus, esta palavra é para nós nessa noite, essa palavra é para as nossas vidas nesse momento. Livramento, vitória, reconquista. O nosso Deus sempre foi e continua sendo um Deus de livramento, um Deus de milagres. E você não está fora. Pare de se colocar como não fui sorteado. É só nos posicionarmos com fé, como fez esses grandes homens de Deus. Da mesma maneira Deus agirá. Venha, Senhor, em nosso auxílio.